Olá, Digilovers! Sejam bem-vindos ao Negócio em Foco, um programa feito especialmente para vocês ficarem por dentro de todas as novidades sobre o nosso negócio. O programa começa hoje com esse episódio piloto, onde vamos compartilhar com vocês as informações sobre como os negócios da empresa estão se desenvolvendo e as relações com as nossas atividades. E para estrear o Negócio em Foco, convidamos ele, que é bacharel em Ciências Econômicas, Economia e Gestão Empresarial e possui MBA em Inteligência Comercial, que é casado e pai de duas meninas lindas e iniciou sua atuação na Digix em 2015 no projeto de trainee executivo e já trabalhou em praticamente todos os times da Digix, como suporte, desenvolvimento, operações de TI, departamento pessoal e, por fim, relações comerciais. Inclusive, no Relações Comerciais, ele começou como assessor de negócios, gerente comercial e hoje se tornou o nosso diretor comercial. Ele mesmo, o nosso diretor comercial, Diego Ferreira, que vai falar um pouquinho sobre a estratégia comercial da Digix e trazer um panorama pra gente. Olá, Diego, tudo bem? Oi, Ana, tudo ótimo, e você? Bem também. Bom, Diego, para começar, eu gostaria de voltar um pouquinho no tempo, mais precisamente para 2020, quando a gente lançou ali a expedição, que a gente fez uma revisão do planejamento estratégico, da visão de futuro da empresa, do negócio como um todo, né? Então, como que era a nossa estratégia comercial e como que ela está atualmente, né? Por que a gente escolheu essa estratégia? Bom, lá em 2019, quando a gente fez esse planejamento, a gente não tinha uma estratégia de longo prazo. A gente sempre olhava fazer o planejamento estratégico para o próximo ano. Nem sei se eu poderia chamar de planejamento estratégico, mas até através de uma consultoria que ajudou a gente a fazer isso na época, a consolidar essa visão de longo prazo para que a gente tenha uma estratégia um pouco mais aliada e que mesmo que a gente não consiga dentro de um ano, a gente se perpetue e continue até conseguir nesse horizonte de tempo que a gente olhou para 2024. Então, assim, se eu te falar, a gente não tinha bem uma estratégia comercial definida e aí a partir desse planejamento estratégico de 5 anos, a gente teve essa visão de longo prazo, que eu acho que isso ajudou muito como a gente está hoje, nossa estrutura e toda a formação dos times. Legal. Bom, e o nosso posicionamento é atender exclusivamente ali o governo, né, a gestão pública. Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho pra gente sobre esse tipo de cliente. Por que a gente considera ele um bom cliente? Bom, eu considero ele um bom cliente porque hoje a gente tem dois grandes desafios, eu vejo. Primeiro, é a burocracia, o tanto de burocracia que ele tem para resolver, e a gente consegue resolver através da tecnologia, a gente consegue otimizar e automatizar muito do que ele precisa. E a outra é a mudança de gestão. Dentro do governo, diferente de uma empresa, é difícil ter um líder que vai permanecer mais de 8 anos. Então, essa mudança muda-se a mentalidade, muda-se os critérios, as preferências, e para a gente é fácil, não digo fácil, mas é bom da gente conseguir atender, porque sempre vai ter problema e sempre vai ter o que adaptar. Então, o que eu vejo olhando para esses dois desafios, a burocracia e a mudança de gestão, é onde sempre vai ter problema e é onde sempre a gente vai ter serviço para poder atuar. E assim, um bom cliente, porque por mais que mude a gestão, as pessoas que a gente acaba tendo um pouco mais de contato, às vezes com os usuários, uma média liderança, são pessoas que já trabalham, são servidores públicos há muitos e muitos anos. E nessa forma a gente consegue que o trabalho se perpetue, independente da mudança de governo também. Sim, e até acho que questão de pagamento, né? Porque como é um processo licitatório, é mais fácil da gente fazer um aditamento de contrato, algo do tipo também? A gente pode considerar isso? Não digo fácil, né? Eu acho que é mais difícil do que você fazer num privado. Porque você precisa estar indo pela legislação, além da licitação, mas as outras legislações estaduais, federais, municipais, dependendo de cada órgão que você atua. Entendi. Bom, e a estratégia comercial ela é um fator muito importante, né, para a nossa tão almejada expansão. Mas conta pra gente como que a gente está colocando em prática isso, né, e qual que é o papel de todos dentro dessa estratégia comercial e como que a gente pode acompanhar esses avanços. Bom, acho que hoje, primeiramente, a gente foca na expansão, mas olhando sempre para a retenção e fazendo o que a gente já faz muito bem feito. A gente acredita que a gente só vai conseguir expandir
uma hora que a gente estiver conseguindo atender muito bem esse cliente como a gente faz hoje, sem esquecer dele, mas também construindo uma nova estrutura para novos contratos. Isso quer dizer que assim que a gente tiver um novo contrato, provavelmente a gente vai aumentar um pouquinho mais as pessoas, aumentar um pouco mais a estrutura para a gente conseguir atender esse cliente da forma que a gente atende o nosso hoje e não expandir por expandir. A gente quer expandir com a mesma qualidade que a gente tem hoje aqui dentro do Mato Grosso do Sul e que é muito bem levantado pelos clientes. Essa parte de como a gente atende de ponta a ponta, de como a gente está presente ali dentro do cliente, e isso a gente quer fazer lá fora. Só que vai ser diferente porque a gente ainda não sabe, não atuou ainda fora daqui do Mato Grosso do Sul. Quais são os nossos principais desafios enfrentados e como que a gente está superando eles? O mais difícil hoje é a gente conseguir estar em loco o mais presente possível. Então, hoje aqui no Mato Grosso do Sul, a gente acaba estando dia a dia, mesmo sendo comercial e a parte de operações também. E para o novo cliente isso é mais difícil. Então, pode gerar ruído, a gente não conseguir pegar todas as informações. Mesmo a gente sabendo de notícias, muitas vezes a gente não consegue ver como que o mercado local está, o governo mesmo se posicionando. E aí o que eu falei, daquele desafio de mudança de gestão, o que mais acontece é, quando a gente está progredindo bem, acontece uma mudança de gestor, a gente tem que começar do zero ou começar, digamos, dos 50% para voltar àquela prospecção. Então, o desafio maior hoje para a gente nessa parte de expansão é estar em loco o mais rápido possível. Entendi. Diego, e assim, comercialmente falando, a gente definiu, depois de análises, pesquisas de inteligência de mercado, que as nossas soluções mais estratégicas são Nexus, Papel Zero, Chefe Escolar. Mas e as outras soluções, como que elas ficam? Bom, a gente tem as outras soluções, mas como retenção dos clientes hoje. Não que a gente não vá aproveitar oportunidades. Até o pessoal do Abix mesmo sabe muito bem, o pessoal do Megazord. Muitas vezes a gente tem procura do Abix, mas cada cenário ali da parte de crédito imobiliário, gestão de programas habitacionais, ele acaba sendo muito particular, além de uma solução como Chefe Escolar, ou Papel Zero, ou até o Nexus na parte de gestão de convênios. Então, depois que a gente fez uma série de estudos, e isso lá em 2019, desse planejamento estratégico, a gente também fez um trabalho de consultoria de inteligência de mercado. A gente contratou um analista de inteligência de mercado, onde a gente movimentou um projeto que não foi só da área comercial e de marketing, mas envolveu a parte de operações, para a gente conseguir fomentar e ver quais soluções nossas a gente conseguiria chegar mais rápido na expansão de 2024. E foi aí que a gente chegou, com o Papel Zero, com o Nexus e com o Chefe. Mas as outras acabam fazendo com que a gente consiga expandir, porque hoje a gente tem uma retenção muito forte e o cliente adora as soluções que a gente já tem. E, além do que eu falei, das oportunidades, caso surjam, a gente vai atrás também. A gente não prospecta só com essas três, a gente tem casos das outras também. Bom, e ainda falando sobre essas três soluções estratégicas, a gente sempre vê ali nos informes semanais no Teams que o RC está viajando pelo Brasil inteiro, fazendo essa prospecção. Então, conta pra gente, traz um spoiler, como que estão esses prospects? Bom, esse ano a gente espera fechar com certeza um novo contrato. Eu até diria mais, mas também não vou ser presunçoso aqui de falar isso. Então, hoje o que a gente está mais próximo ali é o Piauí, a gente já vem trazendo, a gente já está com um processo que avançou muito bem. Agora, teve a mudança de governo novamente, teve a mudança de secretária, essa foi uma prospecção que a gente começou ano passado, só que a gente conseguiu continuar ela da onde a gente partiu. Então, o que a gente está aguardando agora é um posicionamento mais do secretário. Eu estive lá com ele há umas 2, 3 semanas atrás, reapresentando algumas coisas do projeto, algumas coisas do processo licitatório, onde eles estão passando, ajudando um pouco eles nessa parte, para aí a gente poder conseguir um aval fielmente ali do secretário e a gente conseguir avançar com esse processo. Tá, e ele vai entrar como inexigibilidade mesmo? É o que a gente mais quer e é o processo como está correndo é dessa forma assim. Ele não é um pregão eletrônico, ele é através da inexigibilidade que a gente já tem aqui no Mato Grosso do Sul hoje. Entendi. Bom, e pelo resto do país tem mais alguma novidade ou é isso? Bom, a gente continua rodando. Semana agora eu estive no Pará novamente, também estamos conseguindo avançar, mas ainda são caminhos que a gente precisa passar por processo, definição de pregão eletrônico ou inexigibilidade, tem um caminho um pouquinho mais longo do que esse que eu trouxe aqui para você hoje. Bom, e agora que a gente está um pouquinho mais próximo dessa conclusão ali do processo licitatório, eu queria tocar num assunto que às vezes é comentado aqui na empresa. Você acha que a gente está apto a receber mais um cliente? Se a gente precisaria fazer alguma adaptação? Qual que é a sua opinião sobre isso? Minha opinião é que nós vamos ficar prontos. Não acredito que a gente está pronto hoje, até porque ainda a gente não sabe qual que é esse cliente que virá.
mas a gente já tem desenhado uma estrutura que, assim que entra esse novo cliente, como a gente vai operar, e também a gente vai ver os pormenores que ainda não estão bem definidos de como que vai ser a nossa atuação frente ao cliente dessa parte, digamos, de pós-vendas que a gente tem aqui hoje na frente comercial. Como que a gente vai operar estando local aqui no Mato Grosso do Sul, mas com esses clientes fora? Isso vai ser algumas definições que ainda a gente não fez, porque vai depender muito de qual cenário, qual estado, para a gente conseguir enxergar esses pormenores e adaptar a estrutura, mas que a gente vai precisar adaptar a estrutura, com certeza. Sim. Com a expansão de soluções para o país, vai ter uma expansão também de colaboradores, de estrutura. Com certeza, é o que a gente espera, mais, né? Não um crescimento só dos produtos, crescimento da Digix, mas crescimento dos colaboradores também. Entendi. Bom, Diego, e para finalizar, a gente vai para o quadro Pilares em Ação, que é onde os convidados eles vão relacionar um dos pilares da Digix com o que a gente falou aqui na entrevista. Então, depois de tudo isso que a gente falou sobre a nossa estratégia comercial, o que você acredita que esse momento que a gente está vivendo se relaciona ali com qual pilar da Digix? Bom, acredito que o pilar que mais vai reforçar isso vai ser o fazer diferente, porque por mais que a gente hoje já atue de uma maneira, assim que chegar um novo cliente, tem novas culturas, novos costumes, nova maneira daquele secretário gerir. Então a gente vai aprender, vai ter que realmente fazer diferente do que a gente faz hoje para atuar nesse novo cliente. Então acredito que o pilar que mais vai se passar vai ser o fazer diferente em todas as áreas. Muito obrigada, Diego. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a nossa estratégia comercial. Caso tenha alguma dúvida, sugestão de pauta ou feedback, pode mandar uma mensagem pra gente no Teams. Te espero no próximo Negócio em Foco no mês que vem. Até lá!